Ouviu-se? Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Xavier, sou vice-presidente do PR Municipal e eu pontuei algumas coisas aqui. A primeira é o fake news. Tivemos no nosso partido em Jaraguá do Sul uma nota que uma pessoa foi convidada a assumir o partido de Jaraguá do Sul. Uma inverdade. Precisamos cuidar um pouco disso. Já foi contornado e tal. A questão do voto de fora. Por que veio o voto de fora? Por que eles vêm buscar? Os nossos representantes estão faltando com alguma coisa? Essas questões, assim como a gente também busca fora. Nós precisamos também ver isso aí, parar, fazer uma análise. O voto do candidato e não do partido. Eu vejo, na minha opinião, a pessoa foi eleita, ela tem que exercer o cargo. Teve novamente uma situação na nossa cidade, e acontece em várias cidades, que a pessoa ganhou, foi eleita, e ela não vai cumprir o mandato dela, ela vai ser comissionada, assim como existe no Estado, existe no Brasil. Eu queria saber de vocês, se vocês são a favor disso, o voto é do candidato ou é do partido? Qual que é a opinião de vocês? O candidato, já com cargo eletivo, ele já sai na frente, ele já sai com 40% de voto, ele tem essa condição. E aquela questão, ele não exerceu o cargo dele, pegou uma secretaria e faz, sei lá, no Estado faz campanha durante 4 anos. Durante esses 4 anos ele já tem os votos dele, o voto caixão dele já tem os seus pontos marcados. E também eu peço, já que está a mesa composta por vários membros da imprensa, que dê a oportunidade para todos os candidatos nivelem, não fiquem, existem obviamente a questão financeira, mas vamos fazer o seguinte: os candidatos da nossa cidade tentem dar apoio a todos eles a nível igual, para ver o que acontece. Tá? Eu acho que a gente, vamos valorizar os nossos candidatos, para não vir o cara de fora buscar o voto, mas de repente aquela pessoa não sabe em quem votar ainda, e só vai aparecer 1 ou 2 candidatos na imprensa. Igualem, façam, nessa eleição, tentem fazer isso, nivelar todos juntos, para ver que resultado nós teríamos, se seria positivo ou negativo, já que, como disse o Jailson, há tantos anos já se discute isso e não acharam uma solução. Obrigado. Chega com a primeira pergunta. Eu vou começar pela última colocação. E vou falar, óbvio, pela Rádio Jaraguá. Não vejo outra forma de fazer jornalismo ou de prestar serviço se a emissora ou o jornal, o veículo em si, não for independente. Porque já cai no descrédito por ali. O fake. Se é um veículo sério, ele checa antes de replicar a notícia. Nós recebemos centenas de notícias, muitas velhas, que vocês devem receber em grupos também. Então hoje é necessário imediatamente qualquer tipo de informação que tenha um tom de denúncia ou um tom pejorativo, vamos dizer assim, tem que ser, primeiro, checado, segundo, ouvir as partes, porque daí tu já tira a dúvida, mesmo que tenha checado, se há alguma malandragem na colocação. O voto do partido ou do candidato? O voto é do candidato. O eleitor muitas vezes vota, nem sabe que partido é, que ideologia é. Muitas vezes não, na maioria das vezes. Nós não temos uma sociedade politizada. Quando eu falei com o presidente antes que é necessário um trabalho com um tempo antecipado, eu falo de trabalho de 10, 15, 20 anos. Jaraguá não termina nessa eleição, nem na próxima. Mas Jaraguá precisa cada vez, quando eu falo Jaraguá é micro-região, para não falar o estado todo, precisa de uma evolução nas abordagens, uma evolução na coragem. Não existe otimismo sem atitude. Não adianta ser otimista e não tirar a bunda da cadeira. Nós precisamos ser menos politicamente corretos. Essa palavra do politicamente correto serve para determinadas tribos. Quando a ela interessa o politicamente correto,
Nós temos que soltar o verbo mesmo. Nós temos que falar a linguagem da sociedade, não querer ilustrar uma linguagem para falar bonito ou para ser mais elegante. Nós temos que ter atitude, e a atitude, ela não tem um perfil de elegância ou não elegância. É atitude. É falar o que tem que se falar na hora e para quem tem que se falar. Então o partido, na verdade, ele se apossa do eleito para se promover. Porque se tirar o eleito do partido, muitos dos partidos iriam desaparecer. Porque não temos hoje lideranças políticas, politicadas, com um olhar angular. No país nós não temos. Nós temos determinados grupos políticos que estão trabalhando em benefício próprio, com objetivos escusos e, na maioria das vezes, personalizados. Se vocês fizerem uma análise da política catarinense nos últimos 30 anos, vamos lá no Conde Reis, vamos lá nos Bornaus, é a mesma tribo que está no poder até hoje, ou afilhados dele. Será que o estado de Santa Catarina só tem família Amin competente? Só tem família Bornaus incompetente? Só tem família, vamos pegar também no PMDB, família Henrique, os seus, né? Não, tem muita gente competente. Agora é preciso também que esses que têm competências e vontade para ser político tenham apoio. Porque na maioria das vezes não são apoiados porque não pertencem a uma determinada elite da sociedade, com benefício financeiro, com organização, com estrutura que está por trás. Ele levanta o dedo, tem capacidade intelectual, tem capacidade política, mas não tem apoio. Então, quando eu falo de politizar a sociedade, é politizar começando agora. Começando essa campanha, ela tem que ser o ano todo. Seminários, vamos botar a juventude. Aqui é uma fábrica de bons profissionais, a Associação de Micro e Pequena Empresa, o estímulo do macro, porque o micro e pequeno, ele olha para o grande empresário, ele quer uma referência para poder seguir o seu lado, para ter aconselhamento. E normalmente a agremiação política, ela não aconselha quem ela não tem domínio sobre. Ou seja, eu não posso botar candidato, vamos usar como exemplo o Chico, porque o Chico não vai se sujeitar às vontades do partido porque ele é independente. Não, eles querem alienação. Esse é o problema também da política nacional. Eles querem pessoas alienadas ao projeto de determinada tribo. Então nós temos que nos desencilhar dessa dependência. Nós temos que nos fixar a nossa capacidade individual para usar em benefício do coletivo. Não usar o coletivo em benefício pessoal. Então nós temos que inverter os valores políticos. Essa eleição, com todo o respeito e admiração que eu tenho pela casa, e também considero muito a necessidade, o maior partido da Vale são associações comerciais e industriais da região. O maior poder político e econômico que nós temos hoje na nossa região é a referência empresarial, a idoneidade, a participação social que nossos empresários têm. Qualquer empresário bem-sucedido da nossa cidade, se botar debaixo do braço um candidato que se filiou ontem ao partido, a sociedade vai olhar primeiro com quem ele anda, por quem ele é respeitado e promovido, para daí votar. Então nós temos que inverter muitas ações para chegarmos no político ou em partidos ideal, desculpa. Então eu vejo assim que os valores estão invertidos. E o problema é que nós temos muita águia que num voo de uma distância muito alta enxergam no meio da sociedade bons cabos eleitorais. Lá do oeste estão de olho num cabo eleitoral aqui em Jaraguá. 10 votos aqui, uma família votando. Vocês já imaginaram quantos votos ela pode replicar? Então tem muita coisa que nós temos que avaliar, e o tempo aqui é curto,
mas eu acho que nós temos que fazer debates, no mínimo, trimestrais, com a sociedade emergente. Eu já estou numa idade que eu diria que talvez algumas ideias eu mude, outras eu vou insistir achando que são as melhores a mim, mas a juventude está carente, e o empreendedor jovem, o político jovem, estão carentes de referência, de um ídolo com referência em idoneidade, em princípios, em capacidade, que já provou resultado. Então é isso que eu acho que falta. A sociedade organizada tem obrigação, e a CIGES aqui na nossa região, e as associações da micro-região que eu conheço todas, fazem esse papel. Hoje, nos representa perante o governo 10 vezes melhor as associações do que os políticos. Me desculpe os políticos, mas essa é uma verdade. Lá sim, eu lembro do Geraldo Wernhaus, quando fui a primeira vez a Florianópolis. Eu lembro do Geraldo Wernhaus botando a máquina na rua Joinville, de peito aberto, sabendo que ia pagar o preço lá na frente, e duplicando com a rua Joinville há quantos anos? 20 anos atrás? O que foi feito na nossa micro-região pelo governo do Estado, pelos nossos governantes, que no futuro nós podemos olhar e dizer, escuta, essa obra realmente fez a diferença para o crescimento da região. Então nós temos que primeiro olhar o que já foi feito, para daí dar um voto de crédito daqueles que dizem que vão fazer. Certo? Então eu vejo, desculpa a minha sinceridade, mas eu vejo que a responsabilidade de quem é referência é muito grande no cenário político e social. Obrigado, Chico. Acho que a responsabilidade é de todos, né? É uma responsabilidade conjunta, e esse é o objetivo, né? Trazer as responsabilidades. Pira, por gentileza. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do Anselmo, e aqui com a presença de quase todas as associações comerciais da nossa região, com exceção de Massaranduba, e acho que a importância, acho que eu tenho certeza, a importância da imprensa está toda aqui reunida, e eu quero até colocar para o presidente do PR aí, e essa imprensa que está aí na mesa, ela abre as portas para os políticos. Eu sou político há muitos anos, já fui 2 vezes vereador, prefeito, fui candidato a prefeito mais vezes, e todas as oportunidades em que eu solicitei um espaço da imprensa regional, nós tivemos essa oportunidade e sempre fui muito bem atendido e conseguimos fazer um amplo debate em favor da nossa sociedade. Eu quero assim usar muitas palavras do Udo, o Udo Wagner, para a sua experiência conterrâneo lá do Jaguaçu. O momento político ele é difícil, né, mas as pessoas precisam estar comprometidas com o que a nossa região precisa. Então é muito importante. Se ele foi deputado e trazia o cheque foi importante para a nossa sociedade. Os nossos deputados que nós temos aí hoje, o Carlos Chodini e o Vicente Caro Preso, dentro de todas as dificuldades que o Estado tem, né, eles conseguiram realizar um bom trabalho, independentemente daquela questão de que se foram alçados ao cargo de secretário do Estado, que também é importante em determinados momentos. É lógico que se a sociedade acha que um deputado não deve assumir uma secretaria, eu até, em alguns pontos, acho que a sociedade está certa, mas em outros momentos o secretário traz muito mais resultado para a nossa região do que o próprio deputado, se ele soubesse articular. E na Assembleia Legislativa, e tanto no governo do Estado, em qualquer cargo, o importante é a articulação política, e essa articulação política ela vem através das entidades de classe. As associações comerciais, elas são muito, muito importantes nesse projeto. Então, questões importantes como a segurança pública, onde nós temos um trabalho incansável para que o nosso efetivo ele possa cada vez ser melhorado. Eu quero dizer que o Sérgio Perão, em muitas oportunidades, o PMDB de Guaramirim documentou esse momento da necessidade de nós aumentarmos aqui na região efetivo. Essa parceria toda que teve com os hospitais de Jaraguá, hoje nós temos 2 hospitais de referência, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Ele foi feito através da parceria, dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Regional, onde a maioria das pessoas não conhece o projeto, acha que Secretaria Regional é cabide de emprego, e até o momento em que o Luiz Henrique era governador do Estado, ele era um local onde se desenvolviam ações para a região. Depois, por interesses outros, o Caixa do Tesouro voltou a Florianópolis, aí a Secretaria Regional acabou passando a ser um cabide de emprego. Mas muitas decisões importantes para a sociedade regional foram feitas ali na STF, e os hospitais são uma das referências disso.
Então, eu acredito que com esse engajamento das associações comerciais, dos partidos políticos e da imprensa, nós vamos ter muito êxito nas próximas eleições, embora o eleitor esteja triste, porque o contexto político é esse. Vocês são otimistas quando falam em 20% de voto branco e nulo. Se não for feito um grande trabalho, passa de 30, 35, 40. As pessoas não estão acreditando no projeto. E a gente discute aqui regionalmente, né, que alguns partidos menores não têm candidato, mas é só olhar o cenário nacional. Né? Estamos aí com uma penca de candidato a presidente sem representatividade algumas, né? Porque tem mais, tem 15% ou 17%. Então, é o contexto, é o momento. Um momento difícil, tem que ser trabalhado, mas trabalhado com muita cautela, tá? E com muita reunião, conversas, debates, para que nós possamos realmente alcançar o êxito. Eu acho que nós podemos aqui eleger 3 deputados estaduais sem dúvida alguma. Vamos eleger um federal, também vamos, mas com uma participação efetiva de todos. Obrigado e parabéns. 2 federais, será que não cabem? 2 federais? A senhora, cabe, né? Pergunta mais. Algumas questões foram colocadas aqui, por exemplo. Não dá para largar o caráter federal, pelo amor de Deus, que não seja desrespeitosa essa minha afirmação para alguém. Mas primeiro precisa ser um partido forte. Né? Nós temos 3 ou 4 partidos fortes na nossa região. Vai ter que consolidar, ter um eleitor que vota no partido. Tá? Então essa situação vai tentar, vou me largar candidato a deputado federal. Tá? Mas ninguém conhece, ninguém viu, vai largar do zero. Eu sou torcedor do Botafogo. Se eu convidar vocês, se eu convidar os torcedores do Botafogo aqui, todos, para a gente ali no jogo, no Joinville, vou encher uma Kombi. Né? Se é que dá uma Kombi, deixa eu convidar. Né? Tá? Mas se eu convidar a torcida do Flamengo, tá? Eu vou encher aqui uns 2 ônibus. Tá? Então, essa é a realidade. A política também se faz assim. É uma política de construção. Partidos políticos se reúnem. Lá em Brasília, o PMDB se reúne mensalmente. Eu saí daqui, vou na reunião mensal do PMDB de Jaraguá do Sul. Do MDB. Então não dá para sair na aventura. Né? Então, vamos eleger um bem eleito para que nós possamos ter representatividade. Vamos aumentar em 100%. Obrigado. Obrigado, Pira. Presidente, eu prometo ser breve, né, porque eu não gosto de respeitar tempo. O Nilson Bira tocou num ponto ali que eu achei interessante. Ele fez um link com o Jacuaçu. Porque hoje no Brasil, e eu quero discordar do meu amigo Francisco aqui, porque a regra estabelecida é que a eleição se dá por partidos. Nós vamos ter a eleição 2018, a última eleição que vai permitir coligação. Então, eu quero corroborar lá com a minha amiga Patrícia Moraes, que eu vejo um quadro que em algum aspecto tem um ponto positivo, Patrícia. Me corrija se eu estiver errado, mas esse vai reduzir significativamente, esse pleito, o número de partidos políticos. Né? Foi colocado aí pelo Flávio, 100 e tantos e tudo, mas pela questão da cláusula de barreira, que essa sim já foi aprovada, está aprovado, né? Se o distrital não foi aprovado, mas a cláusula de barreira sim, simplesmente porque os partidos, eles vão até poder existir, mas não vão ter o fundo partidário. Né? Então, né, vai matar o coração deles, que é a indústria do partido político, mas não vai ter dinheiro. Pois é, vai ter que tirar do bolso. Pois é, então, né? Então vai haver uma redução, um enxugamento. Nós vamos ter aí, alguns colocam 12, outros colocam 8, mas é uma quantidade um pouco mais razoável, perto do que nós temos hoje, presidente. E se nós olharmos, Chico, as democracias mais consolidadas, nós vamos ver também os partidos mais consolidados. A Europa, né? Os Estados Unidos é o grande exemplo disso, democrata e republicano. Tanto que os eleitores vão e votam nas listas partidárias. Isso na Alemanha, isso na França, Portugal, né? Se estabelece lá. E todos os partidos políticos que eu conheço, principalmente os mais tradicionais e até o novo, tem como ponto principal a formação política. Né?
como é que é o nome da fundação do PP, Ademir? Milton Campos, né? A fundação lá do PMDB, que agora é MDB, Ulisses Guimarães. Ou seja, todas elas têm a fundação, a formação política. A Associação dos Municípios do Vale do Itacocu tem aqui há vários anos a formação da Escola de Governo, que aliás eu tenho a satisfação de ter feito parte da primeira turma. Escola de Governo, a formação, como é que funciona uma Câmara de Vereadores, como é que funciona uma secretaria, como é que funciona, né? E grande parte dos políticos, e aí o Chico tem razão quando fala isso, no Brasil hoje nós temos, e o Udo lembrou bem, né? Hoje nós estamos praticamente enveredando para um Estado teocrático. Vamos substituir a Constituição da República Federativa do Brasil pela Bíblia Sagrada. Vamos estabelecer lá, né, uma oração, uma coisa antes de começar uma sessão. Aqui já tem, Porque nós temos a bancada da bala, a bancada da bola, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, mas não tem uma bancada do Brasil. Não tem uma bancada do Brasil. Ou seja, pensar o Brasil, ou pensar Santa Catarina, e nesse aspecto eu acho uma coisa que me chama a atenção, presidente. O Isidoro e o Biller, que também tem bastante tempo de política já. Quando você viaja para o Nordeste brasileiro, 9 estados do Nordeste brasileiro, mas todos eles lá em Brasília dizem que são nordestinos. Todos os deputados federais, os senadores, os estados, os 9 estados do Nordeste se reúnem e dizem: nós somos nordestinos e nós vamos brigar pelas causas do Nordeste do Brasil. Nós aqui do Sul, 3 estados. E o catarinense fica bravo de ser chamado de gaúcho, o gaúcho fica bravo de ser chamado de paranaense, e nós esquecemos que nós todos somos do Sul. Só são 3 estados. Então, às vezes falta aquilo que o Billard, que é do MDB, sempre foi, como dizem, pé vermelho, né? Lá o PP, o antigo PDS, a antiga Arena, mas eles se reconhecem numa coisa muito pequena: Jacuz. Quando o Billard falou, eu vi o Udo lá e deu uma risadinha, porque lembrou, as nossas origens, elas são próximas. Então, formação política nós temos, todos os partidos têm. A Anvale oferece, a AVEV, a Associação dos Vereadores do Vale do Itacocu, oferece por sobra-vaga. Os partidos políticos, estão vendo aqui o Novo, né? Que por sinal tem, acho que a média de idade menor dos partidos políticos, né? Trabalha ou não trabalha a formação? Exatamente. Então, quer dizer, formação política é isso que a gente precisa trabalhar e reforçar, quero discordar do Chico aqui, reforçar os partidos políticos. Perfeito. Patrícia, contraponto? Sim, quando eu falei que eu sou uma otimista, eu quis fazer um contraponto aos pessimistas atuais, né? Aquelas pessoas que ficam o dia inteiro comentando nas redes sociais, criticando, mandando fake news pelo WhatsApp e não contribuem, não fazem nada, não saem da cadeira, não fazem nada para melhorar a situação. Então, só um otimista tem coragem de fazer alguma coisa para melhorar a situação. E eu concordo com o Emerson, o Brasil precisa de partidos fortes, precisa diminuir o número de partidos e que as pessoas que votem no partido de direita saibam por que estão votando no partido de direita, quais são os projetos para o país que um partido de direita tem, quais são os projetos para o país que um partido de centro tem e quais são os projetos que um partido de esquerda. Porque hoje em dia o eleitor pensa uma coisa, tem uma vida de um estilo, mas vota num candidato que não representa nada daquilo, e óbvio que ele vai se sentir frustrado. E quando não se tem partidos fortes, aumenta a chance dos salvadores da pátria, né? dos messias e dos populistas, o que a gente tem visto que é um perigo. O próprio Lula, ele é de um partido forte, ou o PT tem um Lula forte, não se sabe hoje, né? Essa eleição acho que vai mostrar. Mas o fortalecimento dos partidos e do que eles representam é essencial para o país. Muito boa colocação, Patrícia. Obrigado.